Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor José. Hoje vim fazer meio que uma reflexão, né? E comentar também de algumas coisas que passou na minha cabeça, né? Eu, agora, durante essas semanas, eu tenho pensado muito em algumas coisas minhas, né? Coisas que tenham sentido para mim, né? E aí eu estava muito pensando na corrida. Há muito tempo atrás, né, isso antes da pandemia, eu fazia minhas corridas, porém eu tinha até um treino bem puxado, eu fazia corrida de meia maratona, né, estava iniciando já, tinha feito 3 provas já de meia maratona, que era a que tem aqui em São Carlos de Água Vermelha, Santa Eudócia, né, fiz as 3 primeiras edições. Aí veio a pandemia, né, aí eu acabei parando tudo, e aí voltei depois, acho que entre 2022 e 2023, se eu não estou enganado, depois eu paro novamente. Aí eu tentei voltar a correr. Quando eu falo correr, é mais correr de prova, não é correr de treinar, porque correr eu sempre corro, pego um dia para fazer uma corridinha, tudo, mas em questão de prova de corrida, né? E aí, eu nessa semana e especificamente nesse fim de semana, né? Como esse domingo agora é aniversário do meu pai, já falecido, e aí eu conversando com a minha mãe, eu vi, né? Que eu tinha uma motivação muito grande, talvez, de correr, porque ele me acompanhava, né? E aí hoje eu não sinto mais aquela coisa para correr em provas como eu fazia antes, porque ele sempre me acompanhava, ele sempre estava comigo, né? Todas as provas que eu fazia, que ele poderia estar junto, ele estava, né? Sua grande maioria até. Acho que a meia maratona foi que ele não acompanhou, mas as outras provas assim ele sempre acompanhou. Desde se eu não me engano, acho que não sei se foi a primeira ou segunda prova, não me recordo agora, mas acho que foi a segunda prova que eu fiz, ele estava lá, né? Então, aí eu tava conversando com a minha mãe e tudo, e eu senti em mim, né, que talvez não teria mais essa necessidade agora de eu ficar fazendo mais essas provas. Eu acho que no momento agora, pelo que eu senti, por mais que eu quis dar essa continuidade, eu acho que eu posso dizer que eu finalizei o ciclo de provas de corridas na São Silvestre, que eu fiz se eu não tiver muito enganado, eu acho que eu fiz a edição de 2023, que eu acho que era a 98ª, se não me falha a memória, né? E aí eu senti que eu encerrei esse ciclo, sabe? E aí agora vai ter uma corrida que eu vou fazer, uma prova grande, vamos dizer assim, né? Eu vou fazer ela porque eu tive essa vontade, mas eu pus para mim, talvez, que seria essa última prova que eu vou fazer de prova grande, né? E talvez voltar ao que eu fazia antes, fazer minhas corridinhas aqui, sabe, na rua, tudo, sabe? Porque eu acho que eu preciso desse momento. Eu acho que a gente tem estágio, a gente tem fases, né? Eu tive minha fase do tênis, né? Que iniciou lá quando eu era pequeno e foi encerrar em 2016. Que aí foi onde eu iniciei a corrida, sabe? E hoje eu tô já pegando gosto pela bike. Então eu acho que tudo são momentos, né? O tênis, quando eu tiver vontade, eu vou bater uma bola. Correr, eu sempre tô correndo. Mas eu acho que a gente tem momentos, fases, né? E aí eu quis fazer esse vídeo porque ficou muito na minha cabeça. Talvez até, como eu falei até uma vez num outro vídeo, eu acho que é legal porque eu pego esse vídeo, se eu quiser assistir um dia no YouTube, na minha página, eu vou clicar e assistir. E ouvir tudo isso que eu tô falando. Então eu acho que não é só um registro de conteúdos, né? Que no caso aqui não seria um conteúdo, seria mais meio que uma reflexão, uma conversa comigo mesmo, né? Mas também seria uma forma de eu, de repente, pô, deixa eu assistir aquele vídeo que eu fiz, aí eu pegar e assistir, sabe? Então, eu acho assim, tudo são fases, tudo são momentos. E eu acho que eu tenho uma sensibilidade que eu sinto, a minha intuição é muito forte, então eu sinto quando algumas coisas. Então eu já tinha essa consciência
talvez o meu momento de corrida já era para eu parar. No sentido dessas provas grandes, eu não vejo mais aquela motivação, né? Eu lembro que eu fiz uma prova depois disso do meu pai falecido, acho que foi a prova da Unimed, daqui de São Carlos, e eu não senti mais aquela coisa que eu tinha antes. Mesmo quando ele faleceu, que eu estava namorando, tudo, não era mais a mesma coisa, sabe? Então, talvez algumas pessoas podem até criticar, de repente, falando, ah, né, acho que não tem nada a ver, mas eu acho que é de cada um, sabe? Eu acho que é uma coisa pessoal de cada um. Eu acho que, para mim, nesse momento, eu vou continuar correndo, né, fazendo meus treinos, mas talvez não. Eu não vou mais dar seguimento na ideia de fazer provas de corrida. Isso já era uma coisa que eu tinha, já tinha isso na cabeça, mas hoje eu acho que fortificou mais ainda, sabe? Eu acho que hoje eu vou correr sem aquela obrigação, não, de tempo, disso, aquilo. Hoje eu estou me satisfazendo, vamos dizer assim, na parte profissional, né? Eu tenho alunos de consultoria, tem parte de corrida também, então eu acabo me realizando, vamos dizer assim, vendo o progresso dos meus alunos, seja na musculação, seja na corrida. Então, eu pensei assim, eu acho que eu vou dar esse encerramento, que já tinha feito, mas eu acho que eu vou fazer essa prova que eu vou fazer, que ela tem um significado para mim, importante, porque também era uma prova que meu pai estava sempre junto comigo, então eu vou fazer. E aí eu acho que na minha cabeça eu vou falar, não, agora eu vou parar de fazer prova de corrida e quem sabe, num futuro aí, não sei quanto tempo, aí me dá aquela coisa, eu falo, não, eu vou voltar a fazer. Mas eu acho que no momento hoje, eu quero dar seguimento em outras coisas, eu quero focar em outras coisas. E eu acho que talvez já conciliando com uma reflexão, falar para vocês assim, se vocês sentirem que vocês estão num momento de novos ciclos e tem que encerrar um ciclo para dar seguimento a outro, aceite isso muitas vezes, porque talvez isso é necessário. Eu encerrei o ciclo do tênis já faz muito tempo e hoje eu tenho feito conteúdos de tênis ou querendo voltar a jogar, mas uma coisa mais leve. Não tenho vontade de jogar campeonato, que antigamente eu adorava fazer campeonato, hoje eu não tenho mais vontade. E quando eu falo antigamente, era até 2016 eu gostava de fazer campeonato, hoje eu não quero mais, sabe? Mas se você chegar e falar, vamos bater uma bola, eu vou querer bater uma bola, vou querer ficar jogando. Mas o campeonato sim eu não quero mais. E é como eu falei pra você, se você sente que aquele ciclo já encerrou, pô, legal, foi gostoso, vou seguir meu caminho agora. E aí outras coisas vão aparecer, sabe? Então eu acho que assim, se você tem algo que você vê que precisa dar um ponto final, sabe? Eu tô num serviço que não tá legal, tô num relacionamento, ou que seja, que você sente que você precisa dar um tempo, muitas vezes esse tempo que a gente dá é bom pra gente deixar quietinho um pouquinho, de repente aquele sentimento que a gente tinha, talvez hoje não existe mais, mas de repente lá na frente a gente sabe, Deus é uma coisa assim que a gente não sabe explicar. Ele, de repente, aparece algum momento que você vai lá ver se, puta, eu tô correndo, tô fazendo uma prova de corrida de novo, com aquele ânimo de novo. Então acho que tudo são momentos. Então era essa mensagem que eu tinha, acho que é uma mensagem mais para mim, mas talvez quem for assistir também achar que é interessante o que eu tô falando, eu também vou ficar muito feliz. Mas eu penso que a gente tem que sempre se permitir dar um tempo nas coisas e se desafiar para outras, né? Então essa mensagem, esse vídeo seria para isso, né? O meu encerramento de provas de corrida, né? E agora focar mais em outras coisas, né? E fazer minhas corridas mais comigo mesmo, sem aquela pretensão de disputa, né? É como se fosse uma despedida. E talvez, como eu falei para vocês, é uma coisa boa, porque eu vou fazer, talvez eu vou deixar minha consciência limpa, tranquila, que tá bom, já fiz o que tava bom, sabe? E na hora que eu tiver vontade de novo, eu faço. Mas acho que a partir do momento que a gente não tem mais, não sente mais aquele algo a mais
para correr, talvez é um encerramento de ciclo. Então, é como eu falei para vocês, eu acho que eu guardo esses momentos da corrida com muito carinho, principalmente porque meu pai fez parte disso, sempre esteve comigo. Então, muitas das medalhas, tem algumas medalhas realmente que ele não estava junto, mas a grande maioria, principalmente em São Carlos e até em outras cidades, ele estava presente. Então, hoje, essas medalhas têm um significado para mim. Então, eu quero encerrar esse momento agora, realmente, fazendo mais uma prova de corrida, parando, pondo pra minha cabeça que eu já fiz o que eu tinha que fazer, que tá bom, que eu tô feliz, que eu tô orgulhoso de mim, e que agora eu vou me permitir outras coisas, né? Então é isso, pessoal. Falei demais, me prolonguei muito, não vou falar muito pro vídeo não ficar cansativo, mas é isso. Espero que de alguma maneira talvez o que eu falei tenha algum significado para vocês, para mim tem. Como eu falei, esse vídeo eu acho que é mais importante também para eu deixar ele salvo e poder rever novamente para puxar algumas coisas para mim. Então é isso, pessoal. Um ótimo término de fim de semana e, se Deus quiser, temos um ótimo início de semana. Tchau.